nós vamos hoje estar fazendo a correção dos nossos exercícios aí de revisão, né, e de aprofundamento, porque alguns temas de forma interdisciplinar que a gente acaba tratando dentro das questões, né, quando enfrentamos essa realidade prática do que é cobrado nas bancas aí. Então, hoje nós vamos realizar essa correção dessa lista aí de exercícios, acho que são 12 exercícios, certo? Para que nós possamos dar continuidade no nosso conteúdo, então. A questão de número 1, né, do concurso do TRF, primeira região, questão de 2005, inicia falando o seguinte: sobre o direito de família, julgue as assertivas. Item 1. Com o advento da Constituição Federal de 1988, o centro da tutela constitucional familiar se desloca do casamento para as relações familiares, mas não unicamente dele decorrentes. Isso está um tanto quanto correto, nós sabemos disso. Por quê? Quando a modificação da Constituição Federal, e que ela surge em 1988, nós sabemos que passa a ser aceito outros modelos de família, diversos daquele tradicionalmente constituído através do casamento. Então, o foco deixa de ser o casamento e passa a ser as famílias, independente do modo como ela é constituída. O item 2 fala o seguinte, né? O poder familiar instituído no Código Civil de 2002 substituiu o pátrio poder, passando com isso a ser exercido pelo marido com a colaboração efetiva da mulher. Gente, a mulher, ela deixa de ser uma simples colaboradora e ela passa a ser sujeito aí, detentor do poder familiar, em poderes de igualdade com o seu cônjuge. Então, não é colaboração efetiva da mulher, mas sim participação, direitos iguais. Então, esse item 2 está incorreto. Item 3. Após a Constituição Federal de 1988, a família é indispensável para o desenvolvimento da personalidade de seus membros, devendo a comunidade familiar ser preservada como instrumento de tutela da dignidade da pessoa humana? Sim, né? A família continua sendo aí o núcleo fundante do Estado, indispensável para o desenvolvimento da personalidade das pessoas e deve ser protegida para que a pessoa tenha o mínimo de dignidade durante o seu desenvolvimento. Item 4, o papel da culpa na separação dos cônjuges tem sido atenuado? Sim, hoje já não se analisa mais a questão da culpa dentro do relacionamento. Não tem mais implicações aí a análise da culpa de quem levou a separação ou não. Então, nós podemos assinalar aí que somente a 2 é falsa, né? Então, letra B, número 1, letra B, tá? Dando sequência, a nossa questão de número 2, ela é do MP Tocantins 2006 e ela diz o seguinte: com relação ao casamento, assinale a opção correta, letra A. Na falta ou impedimento de um dos pais, a autorização para o casamento de um menor que contém 16 anos de idade deverá ser suprida pelo juiz. O que está errado nesse item, pessoal, é na falta, porque não é na falta, né? Não é porque a pessoa morreu ou está desaparecida, não pode assinar. Porque se não houver um dos pais, o poder familiar é todo concentrado no outro. Mas é no impedimento mesmo, na não permissão de um dos pais, então não está correto. B. O pacto antinupcial é um contrato solene, formalizado por meio de escritura pública, no qual os nubentes declaram a que regime de bens ele estará submetido. Os efeitos do pacto ficam suspensos até que se realize a condição suspensiva, ou seja, a celebração do casamento. Está correto, né? O pacto antinupcial é um contrato ali acessório, onde você vai decidir qual será o regime dos bens ali daqueles que se casam, e aí dependerá da celebração do casamento ou de firmar ali o termo de união estável. C. Então está correto a letra B, tá, pessoal? Caso um parente do cônjuge virago faça a doação de um bem imóvel, ainda que em favor de ambos os cônjuges, e sobrevenha a separação judicial do casal, o imóvel não integrará ao acervo comum do casal e não será objeto de partilha? Não, ele será, e isso aí vai depender muito da questão do regime de bens, né? Mas foi doado em bem do casal, ambos receberam essa doação, o bem pertence aos dois, então está incorreto.
D. O casamento celebrado com a inobservância de qualquer das causas suspensivas constitui motivo para a invalidação do ato. No entanto, o casamento produz todos os efeitos civis perante os contratantes até o trânsito ser julgado da sentença que decretar sua nulidade? Não, nós vimos que as causas suspensivas, o casamento não é nulo nem anulável. Ele é apenas irregular e com isso ele vai ter apenas sanção econômica, que é a imposição do regime de bens de separação. Nós já estudamos isso. Essa questão de número 3 diz o seguinte: considera as afirmações abaixo sobre o regime de bens entre cônjuges. Item 1. É admissível a alteração do regime de bens mediante autorização judicial em pedido motivado de ambos os cônjuges, devendo ser apurada a procedência das razões invocadas e ressalvados os direitos de terceiros? Sim, pessoal, é possível fazer a modificação do regime de bens mesmo depois que você já está casado, desde que isso não vá prejudicar nenhum terceiro e que demonstre que ambos os cônjuges têm interesse. Isso é muito comum na questão de constituição de empresa entre os cônjuges. Então, para constituir a sociedade, os cônjuges fazem a modificação ali do regime de bens. Item 2. O regime de separação de bens é obrigatório se a pessoa for maior de 50 anos? Não, né, gente? A pessoa maior de 50 anos pode deliberar sobre o seu regime. No regime da comunhão parcial, incluem-se na comunhão os bens adquiridos na constância do casamento por título oneroso, ainda que em nome de um dos cônjuges somente, né? Então, estão corretas as afirmações. Vamos lá. Nós vimos que, esqueci de dizer, mas o item 3 está correto, que é no regime de comunhão parcial de bem, inclui-se na comunhão os bens adquiridos na constância do casamento, mesmo que eu tenha comprado apenas o meu nome, ou que o cônjuge tenha comprado o nome dele. Então, está correto o item 1 e 3. Está errado o item 2, que fala que é imposto o regime de separação obrigatório para pessoa maior de 50 anos. Não é verdade. Dando sequência, questão de número 4. Considerando-se os impedimentos e as causas suspensivas para o casamento, é incorreto afirmar que... Então, está perguntando o incorreto, né, gente? O divorciado não deve casar enquanto não houver sido homologado ou decidida a partilha dos bens do casal. Ele, na verdade, pessoal, está correto essa questão, porque o divorciado ele não deve se casar enquanto não tiver sido feito aí homologada a questão da partilha dos bens. Lembrando que dentro do direito é diferente quando o artigo fala que não deve ou quando ele fala que não pode, que é proibido. Quando o legislador fala que não deve, é mais no sentido de uma orientação. Então, se a pessoa tiver divorciada, mas não tiver homologado ou realizada a partilha e ela se casar, vai ocorrer a questão da imposição das causas suspensivas se alguém arguir, né? Mas ele realmente não deve se casar enquanto não tiver organizada essa questão da partilha. Letra B. O oficial do registro civil das pessoas naturais e o juiz de paz têm a obrigação de declarar a existência de algum impedimento de que tenham conhecimento? Sim, se é letra de lei, tem obrigação. Letra C. O vínculo de afinidade existente entre o sogro e a nora constitui uma dessas causas suspensivas? Não, essa está errada porque o vínculo de afinidade entre sogro e nora constitui causa de impedimento dentro daquelas 3 categorias que nós estudamos. Então, categoria por vínculo, né, causa impedimento. D. Os impedimentos matrimoniais são todos de caráter absoluto, está correto. Então, a questão incorreta que deve assinalar é a questão de letra C. 5. Em relação ao poder familiar, é incorreto afirmar que sua extinção ocorre pela. Então, é incorreto afirmar. O poder familiar, que é o poder que os pais têm em relação aos filhos, ele extingue pela emancipação, é correto, porque se o filho é emancipado, ele passa a ter ali autonomia sobre seus atos. Pela adoção, porque se uma outra pessoa adota, está correto. A condenação do pai ou da mãe por sentença irrevogável em virtude de crime, cuja pena exceda a 2 anos de prisão, pessoal, não extingue o poder familiar. Ele suspende o poder familiar até que esse pai consiga de volta a sua liberdade. Então, essa que está incorreta, porque ela não é causa de extinção, ela é causa de suspensão do poder familiar. E a letra D, morte dos pais ou do filho, sim, extingue o poder familiar.
É letra de lei a análise dessa questão. No artigo 1637, ali você consegue visualizar muito bem isso daí. Vamos lá. Número 6. Lúcio matou Bruno, esposo de Mira. Em seguida, Lúcio casou-se com Mira. Isso aqui é uma daquelas causas de impedimento onde a pessoa casou com o homicida do seu cônjuge. O homicida não, né? Homicida, tá certo. Item 2. Ana, viúva de Mário, com ele teve 2 filhos. Antes de realizada a partilha dos bens de Mário para os seus filhos, Ana apaixonou-se por Silvio e casou-se com ele. Gente, aqui ela é apenas viúva, né? Não é questão de separação. Então, quando você se torna viúvo, você adquire ali o status de poder se casar novamente. 3. Marta, com 14 anos de idade, então não tem idade núbio, casou-se com Miguel, de 21 anos de idade, tendo os pais de ambos consentido com o casamento. Com base nas 3 situações hipotéticas apresentadas acima e à luz da legislação civil aplicável, assinale a opção correta. Na situação 1, o casamento só será desfeito se Mira for contrária à sua continuação? Não, né? Porque se o Lúcio também não quiser a sua continuação, pode ocorrer o divórcio ali. B. Na situação 2, o casamento é passível de anulação, né? Se ela já está viúva e ela se casou, o que pode acontecer é esses filhos falar da questão das causas suspensivas e impor ali o regime de separação total, mas não vai implicar a anulação do casamento. C. Na situação 3, o casamento é válido, não podendo ser desfeito? Não é válido, né, pessoal, aqui, porque Marta não tem idade núbio, ainda mais agora com a modificação da lei que nós tivemos em 2019, nem se ela estivesse grávida, né, não seria autorizado. D. Na situação 1, há um impedimento, sendo o casamento nulo? Correto, né? Porque se Lúcio matou Bruno, que era o ex-esposo de Mira, automaticamente esse casamento ele tem uma causa de impedimento que causa a nulidade desse casamento. Então, de fato, ela vai poder, essa situação desse casamento pode ser considerado nulo em razão da causa de impedimento ali, impedimento por crime, que está dentro daquelas categorias que nós estudamos, né, naquela live que eu fiz com vocês. Então, nós vamos assinalar aí a letra D, número 6, letra D. Nas situações 1 e 2, há causas suspensivas. Não é verdade, porque aqui é causa de impedimento, né? E aqui sim é causa suspensiva. Número 7. Não tendo sido feita a partilha de bens do casal, um dos divorciados casou-se. Assinale a consequência jurídica correta. Então, não fez a partilha do casal, mas já ocorreu o divórcio, a separação de corpos, né, que a gente fala, só não fez a partilha. Lembrando, gente, para quem não entendeu isso ainda, são atos diferentes, né? É divórcio e partilha dos bens. Então, letra A. O casamento é nulo de pleno direito? Não. B. O casamento é simplesmente anulável? Também não, porque causa suspensiva não gera nulidade nem anulabilidade. O casamento é válido, mas o regime de bens passa a ser obrigatoriamente a de separação? Sim, né? Se ainda não fez a questão da partilha, vai ser separação de bens. Letra D. O casamento é válido, mas o regime de bens pode ser o de separação, desde que é requerido por qualquer dos interessados ou pelo Ministério Público? Não é que pode, né? Ele obrigatoriamente vai ser o de separação. Letra E. A nulidade pode ser reconhecida, mas depende de prova de prejuízo por qualquer um dos interessados? Não, né? Não é que ela não tem possibilidade de nulidade aí nesse caso. Número 8. Sobre a natureza jurídica do direito de família, marca a alternativa correta. São direitos personalíssimos, irrenunciáveis e intransmissíveis? Sim, né? É de característica personalíssima, você não pode renunciar e não pode transmitir. Então, a letra A está correta. Letra B falava que são direitos personalíssimos, irrenunciáveis e transmissíveis? Não, né? Porque quando a adoção, por exemplo, pessoal, não é alguém transmitindo o seu poder familiar para outra pessoa. Ele é extinto para uma pessoa e ele nasce para o adotante. Então,
não é uma transmissão. Letra C, são direitos personalíssimos renunciáveis, não, você não renuncia, transmissíveis, não, você não transmite. São direitos não pessoais renunciáveis e intransmissíveis, também não, é pessoal, não renuncia, né, e é intransmissível. São direitos não pessoais, já está errado, irrenunciáveis e intransmissíveis, então o correto é a letra A, número 8, letra A. Número 9, sobre a família, marca alternativa incorreta. A família continua a ser a base da sociedade e a desfrutar de especial proteção do Estado? Sim, né? Está correto. Letra B. A família, após a Constituição Federal, né, de 88, é reconhecida apenas a partir do casamento? Não, né, gente? A modificação que nós temos aí na Constituição é justamente essa possibilidade do reconhecimento do casamento, da família, perdão, além daquela constituída no casamento. União estável, anaparentais, homoafetivas e várias outras possibilidades que nós temos hoje. Então, letra B está incorreta. C. A Constituição trouxe a noção de novas espécies de família, além daquela advinda do casamento, a constituída pela união estável e formada por qualquer dos pais e seus descendentes? Sim, está correto. Letra D. Ao reconhecer como família a união estável entre um homem e uma mulher, a Carta Magna conferiu juridicidade ao relacionamento existente fora do casamento? Sim, né? São situações onde pode haver consequências jurídicas mesmo não estando dentro do casamento. Letra E. Para a sua configuração, segundo a Constituição, deixou-se de exigir a necessidade de existência de um par, o que consequentemente subtraiu de sua finalidade a procriação. Sim, né? Às vezes a pessoa tem ali família, mas ainda não teve filhos e modificou-se essa estrutura tradicional da família. Questão de número 9, então, letra B, como vocês já assinalaram. Número 10 agora. Sobre o conceito de família eudemonista, marca alternativa incorreta. É a família decorrente da convivência entre pessoas por laços afetivos e solidariedade mútua? Sim. Letra B. É a família que busca felicidade individual, vivendo um processo de emancipação de seus membros? Não, né, pessoal? Está incorreto. Então, é justamente essa letra B, porque não é a felicidade individual, é a felicidade coletiva, só com pessoas que não são seus parentes sanguíneos ali. Letra C. É a família identificada pela comunhão de vida, de amor e de afeto? Sim. Letra D. É a família identificada pela comunhão de vida, de amor e de afeto no plano da igualdade, da liberdade, da solidariedade e da responsabilidade recíproca? Sim. É a família decorrente da convivência entre pessoas apenas por laços? Sim. Então, está incorreto a letra B. Questão de número 11. O afeto traduz a confiança que é esperada por todos os membros do núcleo familiar e que em concerto, se materializa no necessário e imprescindível respeito às peculiaridades de cada um de seus membros, preservando a imprescindível dignidade de todos. Nelson Rosenwald e Cristiano Chaves Farias, Direito de Família, texto aí de 2010. De acordo com o trecho acima, marca a alternativa incorreta. Então, novamente pedindo a alternativa incorreta. O afeto não é pensado na atualidade como formador da família, muito embora faça parte dela. Incorreto, né, gente? Porque o afeto ainda é causa fundante ali, né? É necessário esse respeito, nós devemos preservar essa questão da dignidade de todos, traduz a confiança, como os autores colocaram. Então, está incorreta essa letra A. Letra B. Em razão das determinações da Constituição, o afeto passou a ser o grande formador das múltiplas possibilidades de família? Sim. O afeto nas relações familiares traduz muito mais que o respeito, mas a dedicação para o desenvolvimento e evolução de cada um de seus membros? Sim. Letra D. Relações familiares baseadas no afeto contribuem para a formação de indivíduos psicologicamente saudáveis? Sim, né, gente? Então, está incorreto a letra A. Número 12. A família é um espaço de integração social, afastando uma compreensão egoística e individualista das entidades familiares para se tornarem um ambiente seguro para a boa convivência e dignificação de seus membros.
De acordo com o trecho acima, podemos dizer que a família, letra A, requer na atualidade proteção da família para a família? Não, né, gente? Porque não é simplesmente a família proteger a família, mas o Estado, a composição social como um todo. Letra B, a família exerce uma função social? Sim, né? Tá até destacado aí no texto, a família é um espaço de integração social. Nós vimos que tudo que acontece na família é de interesse da manutenção da ordem pública, né? É um direito privado quase público, com implicações de normas cogentes. Então, nós estamos aí com um aspecto de importância pública muito maior do que o que nós imaginamos. Letra C, funda-se exclusivamente nos laços de afeto? Não, nem sempre, né? Deveria ser, mas nem toda composição familiar vem, de fato, de uma decisão de afeto, às vezes é por obrigação mesmo, como os avós que vão cuidar de um neto. Muitas vezes pode ser por simples obrigação, um tutor, né? No contexto da integração social, nada tem a ver com o princípio da dignidade da pessoa humana, tudo tem a ver, né? E é apresentada de maneira utópica pelos autores? Não, né? Não é uma utopia você pensar na família como uma integração social. Então, está correto aí o que se afirma na letra B, que ela de fato exerce uma função social. Então é isso, pessoal. Abordamos aí, aprofundamos alguns pontos importantes da nossa matéria, para que agora nós possamos dar continuidade, né, nos assuntos dispostos no nosso plano de ensino. Até mais, um bom estudo aí para vocês e qualquer coisa eu continuo à disposição nos nossos canais de comunicação, em especial no nosso canal oficial que é o Moodle, tá?